Acho que eu achei um lugar para gravar. Depois que eu passei da imigração, já tinha alugado um Airbnb antes, bem antes, por 3 dias. Cheguei, já fui direto pro Airbnb. Como eu tinha o contato de duas pessoas, dois conhecidos que moravam aqui, eu cheguei e já pedi para eles me passassem o contato de agência de aluguel, quarto e também de alguém que pudesse me alugar uma conta delivery para trabalhar. Peguei os contatos de todo mundo que alugava quarto. Eu peguei o número de umas 10 pessoas. Não foi fácil arrumar um quarto de aluguel quando eu cheguei aqui. Das 10, 9 não tinha quarto, já estava tudo alugado. Achei uma que tinha quarto disponível e o quarto que tinha, o mais viável para mim, era um quarto para um casal ou duas pessoas. Só que eu não tinha com quem alugar, eu não conhecia ninguém que tivesse procurando um quarto também. Os que eu conhecia um já morava com um colega, o outro já morava com a mulher. Achei um colega meu que veio comigo na viagem, que ele veio de casal, tava com a mulher dele, né? Só que ele me falou que ele tinha conhecido outro cara, que ele conheceu na viagem, disse que o cara também tava procurando um quarto para dividir e me passou o contato desse cara. Eu conversei com esse cara e aí a gente decidiu alugar um quarto junto para morarmos junto e dividir, né? O aluguel para ficar mais barato. Eu nunca nem tinha visto o cara, foi na doida mesmo. A gente conversou por mensagem. A gente foi se ver pessoalmente na casa onde a gente tinha alugado o quarto. Felizmente deu certo, né? Ainda bem que deu certo, não tive problema com ele. Pronto, já tinha um quarto. Foi aí que eu fui procurar um emprego para mim. Como eu cheguei aqui, não tinha documento para trabalhar, eu fui pro serviço mais fácil, que era o delivery. Eu já fazia entrega no Brasil, tinha experiência. Tive umas más experiências no Brasil fazendo entrega. Inclusive, em 3 meses eu sofri 5 acidentes de moto. Um deles eu quase fui jogar no Vasco. Acidente grave aí, quebrei alguns ossos, inclusive o crânio. Mas isso é outra história. Como eu já tinha experiência de delivery e eu já tinha um inglês suficiente para pedir ajuda, fazer algumas perguntas e entender algumas respostas, me senti capaz de cair para o mundo. Conta de delivery aqui é a coisa mais fácil de você conseguir. Aqui em Londres está cheio de brasileiro legal com documento, né? Doido para achar um brasileiro recém-chegado, sem documento, querendo trabalhar. Essas são as pessoas que vão te ajudar. De certa forma vão te ajudar sim, são esses que vão te tirar do sufoco, vão te ajudar te metendo a faca nos aluguéis. Aí foi quando eu achei um cara que alugava contas de delivery. Ele tinha uma conta Uber para trabalhar. Me alugou a conta, eu tinha a conta, tinha onde morar, mas não tinha como trabalhar. Então eu acabei tendo que alugar uma bicicleta. Passei a primeira semana de bicicleta elétrica e fui trabalhar. Só que trabalhando de bicicleta no delivery elétrico, foi aí que eu percebi que eu não posso trabalhar de bicicleta, eu não posso pedalar. Não muito, porque eu tenho um problema na perna, já quebrei a perna algumas vezes, joelho, tornozelo, fêmur. Nossa, foi aí que eu decidi alugar uma moto. Foi assim que eu comecei minha vida aqui em Londres, de delivery, fazendo a mesma coisa que eu quase morri fazendo no Brasil. A pior fase, cara, é a fase de adaptação, velho. São os primeiros, geralmente, 6 meses ali de adaptação, o período que você tá legal no país. No meu terceiro mês, eu diria que é uma crise do imigrante, que é o que quase todos passam. E foi quando eu me vi em uma situação de que eu me senti um mudo, cara. Eu fui entregar uma encomenda pro cliente, chegando lá, aconteceu alguma coisa com o pedido que eu não entendi, eu não me lembro bem, que o cliente começou a falar um monte de merda pra mim, falar umas coisas ruins pra mim. Eu não entendi nada do que ela tava falando, mas eu tenho certeza que não era coisa boa. E eu fiquei meio que sem saber o que fazer, sem saber o que falar, que eu não entendia o suficiente, eu não falava, não me explicava. Mesmo assim, eu consegui finalizar a entrega, mas eu saí, fui para longe um pouco, sentei na calçada, foi onde eu chorei. Eu chorei porque eu não conseguia me expressar, não conseguia entender, não conseguia resolver os meus problemas, que tinha muitos problemas de entrega, de estabelecimentos, problema com clientes, tudo que é problema aqui que precisava falar e eu não conseguia. Foi uma fase muito ruim, tava me sentindo sozinho aqui, sabe?
não tava dando certo aqui. Eu tava trabalhando, mas tava só pagando conta. Nossa, tava sofrendo muito, não tinha amigo, não conseguia fazer dinheiro, não tinha dinheiro para sair, não tinha dinheiro para fazer nada, só para pagar as contas. Com 3 meses aqui em Londres, eu tinha um amigo em Portugal, eu conversava bastante com ele. E era um cara que eu era muito próximo, foi o meu colega de escola. E ele me convidou, me chamava, assim, para ir para Portugal, para morar lá. Foi aí que eu tracei um objetivo. Meu objetivo era trabalhar um mês intensamente para levantar algum dinheiro, cerca de 1.000 libras ou mais, para ir para Portugal, morar lá com quem eu conhecia, falando a língua que eu conhecia. Ia ganhar menos, porque eu já sabia que lá não ganharia o que eu ganharia aqui. E foi onde eu decidi trabalhar. Eu comecei a trabalhar intensamente, cara. Eu começava a trabalhar 10, 11 horas da manhã e parava 3, 4 horas da madrugada, cara. Trabalhava 15, tinha dia que eu trabalhava 18 horas por dia. E foi quando eu comecei a me alinhar. Comecei a fazer 1.000 libras por semana. Na época era até melhor do que é hoje em dia. Trabalhando. Quando chegou mais ou menos na época de eu ir para Portugal, já em novembro, eu percebi que eu conseguia fazer dinheiro, eu conseguia trabalhar, eu conseguia me virar. A única coisa que me faltava era só foco. Estava muito acomodado, estava muito com preguiça. Mas quando eu me interessei de ir embora, eu comecei a trabalhar para ir embora, que eu consegui ganhar dinheiro. Foi aí que eu vi que, cara, tipo, eu só preciso trabalhar, velho. Só preciso acordar cedo e dormir tarde. Foi aí que eu desisti de desistir. E eu decidi ficar. Vocês podem achar que não, mas a partir dessa parte do vídeo, hoje já é um outro dia. Eu tava gravando ontem, mas o meu vídeo acabou porque o celular descarregou. Perdi totalmente a linha de tempo de raciocínio que eu tava tendo ontem, mas vou tentar retomar. Então eu tava conversando com meu amigo lá de Portugal, refletindo o que eu tava fazendo e vi que, tipo, eu tava conseguindo dar certo aqui. Foi aí que eu não precisava mais ir para Portugal ou ir para outro lugar. Tudo que eu precisava era trabalhar. Aí resolvi ficar, já que eu tava fazendo dinheiro, paguei minhas contas do Brasil, eu já tava trabalhando bem, me acomodando bem. E assim começou o ano de 2023, trabalhando de driver. Eu vivi umas coisas assim que eu nunca tinha vivido no Brasil, situações de roubo, furto, briga com faca, correndo de ladrão com faca, recuperando moto roubada. Teve uma vez que roubaram a moto de um colega lá de Enfield, um bairro do lado do nosso, e avisaram no grupo lá, tinha acabado de roubar a moto do cara e estavam indo atrás de recuperar e foram pedir reforço, né? Eu caí na besteira de ir ajudar a recuperar essa moto. As motos geralmente tem GPS, a dele tinha, e o GPS estava indicando que a moto estava dentro de um parque. Isso já era de noite, eram umas 9, 10 horas da noite. Fomos lá com um grupo de drive, de delivery. Nós fomos de encontro com o GPS. Quando nós chegamos no local, tinha 5 ladrões ao redor da moto lá. Eles aparentemente estavam querendo desmontar, localizar o GPS. Nós chegamos de surpresa lá. Quando nós chegamos lá, os 5 já se assustaram já com o movimento, porque chegamos em uns 20, tinham umas 20 motos e mais de 20 pessoas nessas motos. Puxaram faca para nós e ficaram lá ao redor da moto lá. Nós, como tava em número maior, pegamos as correntes da moto, corrente que a gente usa para trancar a moto, e avançamos para cima dos caras. Os caras, com medo, em menor número, acabaram recuando, subiram em outras motos que eles estavam lá. Eles tinham, além da moto roubada que eles tinham roubado, tinham outras 2 motos lá com eles, e eles acabaram subindo nessas outras 2 motos e deixaram a moto roubada lá e saíram fugindo pro outro lado do parque, onde tinha outra saída, e nós acabamos recuperando a moto desse cara. Quando ele conseguiu pegar a moto, ele ajoelhou lá, agradecendo lá, consegui recuperar minha moto, graças a Deus e tal. E a moto tava sem chave, a moto não tava ligando.
Então nós já botamos ele para ir embora logo com a moto. Um colega lá acabou empurrando, rebocando ele e nós resolveu sair. Quando nós estava saindo, os caras que tinham ido embora voltaram lá pro parque com mais uns dois. Dessa vez com uns facões, não era só faca. Tinha dois com um facão em cada mão. Eles avançaram para cima de nós. Só que como nós já tínhamos recuperado a moto já tinha ido. Nós ficou para trás. É só enrolando mesmo. Aí os caras veio avançar em nós com um facão. Os dois estavam com um facão na mão, eles vieram correndo com os facão assim atrás de nós, ó. Com os facão igual Naruto aqui, ó, atrás de nós, querendo botar nós pra correr, só que nós já tínhamos recuperado a moto, não tinha mais nem o que fazer. Saímos rindo da cara deles lá. E esse dia foi a pior situação que eu vivi aqui em Londres. E às vezes eu paro e penso, a maior besteira que eu fiz foi ter me envolvido nisso. Nem conheci o cara que perdeu a moto e recuperamos, nem agradeceu, mas sim mesmo, vida que segue. Depois dessas vivências, acabei conhecendo a minha namorada aqui. A gente se conhecendo, me dei muito bem com ela. Decidi unir minha vida com a minha namorada, que agora é minha noiva, e incentivei e ajudei ela a reconhecer a cidadania italiana dela. Agora, mais de um ano depois disso tudo, ela tem a cidadania italiana dela e hoje nossos planos são totalmente outros. O italiano dela não serve mais aqui. A gente também não tem interesse de fazer a aplicação para conseguir. A gente vai ficar por aqui só provavelmente até o meio do ano, que vai ser quando a gente vai voltar para o Brasil. Vou tirar umas férias, mas provavelmente a gente não volte para cá. Mas se for comparar com o Brasil ainda, cara, isso aqui ainda continua sendo 7 vezes melhor, véio. Só o valor da Libra se valorizou bastante, isso ajuda bastante para quem manda dinheiro pro Brasil. Se você entrou nesse vídeo aqui querendo saber se vale a pena ou não você trabalhar sem documentos aqui em Londres, na minha humilde opinião, eu penso comigo, todo mundo que tem a dúvida, o mínimo de curiosidade de viver isso aqui, deveria experimentar isso aqui. Não adianta eu falar que vai dar bom ou que vai dar ruim, porque você não sou eu e eu não sou você. Cada um tem sua experiência. Passei 3 anos aqui, tem gente que passa muito mais e já tô cansado de viver ilegal nesse país. Me sinto totalmente impotente, sem direito algum de viver de verdade. Vamos ficar só mais um tempo aqui em Londres, depois vamos embora daqui. A gente vai para um lugar onde a gente tem a legalidade. 3 anos atrás cheguei aqui, um moleque sem nada de experiência, sem praticamente nada de inglês. E hoje já não tenho mais 34 mil de dívida, mudei totalmente o jogo. Se eu fosse deportado hoje, seria deportado direto para minha casa no Brasil, ia voltar com um dinheiro no bolso e principalmente um sentimento de realização. Eu acho que o que eu vivi até aqui já foi suficiente para mim ter saído de casa. Consegui conquistar muito mais do que dinheiro aqui. Eu conquistei a minha vida. Tipo, eu encontrei fora da minha caixa, fora da minha cidadezinha de 8 mil habitantes. Aproveitando agora para me apresentar, sou Abel, moro aqui em Londres já tem 3 anos. E é isso. Não foi fácil ter que sair de lá, de onde eu moro, para vir nesse lugar feio aqui gravar esse vídeo. Então, se inscreve aí, deixa um like aí para nós. Vamos ver o que mais que dá para mostrar para vocês de um ponto de vista diferente agora. Tranquilo? Obrigadão aí. Valeu. É nóis.